Gente, Monique Top na área de novo, nosso canal de comunicação direto, em que eu posso conversar com você alguns temas importantes durante essa campanha e você também pode conversar comigo através das redes sociais. Pode me adicionar diretamente pelo Facebook, pela fanpage também, pelo Twitter, pode mandar um e-mail e a gente vai se respondendo e trocando ideias. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito debatido nessa campanha eleitoral, não apenas por nós, candidatos a deputados, mas também pelos candidatos majoritários, a governador e os presidenciáveis, que é Estado laico. Eu fiz uma coluna no jornal Matéria-Prima, que é o jornal que eu escrevo, não é toda semana, e eu falei sobre Estado laico e dei a definição exata do que é. E eu vou ler para vocês para a gente partir desse princípio. Estado laico significa um país ou nação com uma posição neutra no campo religioso. Também conhecido como Estado secular, o Estado laico tem como princípio a imparcialidade em assuntos religiosos, não apoiando ou discriminando nenhuma religião. Um Estado laico defende a liberdade religiosa e todos os seus cidadãos e não permite a interferência de correntes religiosas em materiais sociopolíticos e culturais. Um país laico é aquele que segue o caminho do laicismo, uma doutrina que defende que a religião não deve ter influência nos assuntos do Estado. O laicismo foi responsável pela separação entre a Igreja e o Estado e ganhou força com a religião francesa. Aí eu pergunto, nós vivemos num Estado laico? No Congresso Nacional nós temos uma bancada evangélica. Mas aí eu pergunto, se nós vivemos num Estado laico, está lá na Constituição Federal, que são um conjunto de leis que regem esse país, que o Estado é laico, não deve haver interferência de religiões dentro da política. Como você tem uma bancada evangélica? Não é incoerente? Porque se você tem uma bancada denominada evangélica, quer dizer que de alguma forma a religião evangélica influencia nas decisões do Estado. Isso é contra lei. Daí você pergunta, mas é contra a lei? Por que existe? Porque nem sempre quem está lá faz as coisas corretas, gente. Senão também a gente não tinha caso de corrupção, desvio de dinheiro e esses tipos de escândalos. Minha gente, por que eu resolvi falar de Estado laico? Primeiro, debate da Band, acho que todo mundo acompanhou, quando a minha Luciana Genro, tô aqui, ó, orgulho, falou para o então pastor Everaldo, me permita lhe chamar de Everaldo, porque eu não misturo o Estado com religião, eu não acho isso propício. Minha gente, exatamente isso. Isso é o princípio do Estado laico. Eu já falei várias vezes no meu programa na TV Cidade, o quê? Que quando eu vou me referir àquele senhor, Afonso Lobato, eu falo Afonso Lobato, eu não falo Padre Afonso. Porque padre, ele é lá na igreja, ok? Dentro da política, nós não podemos ter esse tipo de definição. Aí vem dizer o seguinte, Monique, você é contra evangélico? Não sou contra, sou cristã, entendeu? Minha medalhinha está aqui, eu sou religiosa, mas eu separo muito bem a minha questão religiosa com a minha questão política. Uma vez que uma influencia na outra, nós estamos infringindo a máxima do Estado laico, que é o que a Constituição manda. Gente, a bancada evangélica, qual é o problema da bancada evangélica? Eles acabam utilizando a Bíblia como meio de referência para que eles aprovem ou não aprovem leis. Mas, minha gente, eles têm que legislar com base na Constituição, não na Bíblia. Porque senão eles estão, assim, de uma forma muito clara, discriminando. Discriminando quem? O judeu, que não acredita na Bíblia, o muçulmano, o budista, o hinduísta, as pessoas que seguem religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé. Ou seja, é muito perigoso se misturar Estado e religião. E não é só perigoso, deveria ser proibido. É proibido por lei, mas não é cumprido. Outra questão da influência da bancada evangélica. Eles acabam não aprovando leis extremamente essenciais. Eu vou colocar para um tema que eu conheço muito bem, a criminalização da homofobia. Eu já fiz um vídeo falando qual é a importância da criminalização da homofobia. E por que não é criminalizada? Porque a bancada evangélica vota contra. E a bancada evangélica vota contra porque diz que na Bíblia
Está escrito que está errado, que está errado ser homossexual. Mas, minha gente, o que eu tenho a ver com a Bíblia? Se a Bíblia não é o livro que rege as leis desse país, e se é a Constituição. Então, a Constituição diz que todo mundo é igual, mas eles usam um princípio religioso para votar contra uma lei. Mas na Constituição, que está o Estado laico como regente, diz que você não pode usar livros religiosos e interferência de Estado para votar leis. Então, está tudo errado. Está tudo errado, mas eles têm uma coisa chamada força. Porque os evangélicos se unem e eles elegem. Daí, a gente faz como? Nós não temos uma representatividade nem visibilidade. Nós temos um gay, pelo menos declarado assim, no Congresso Nacional, Jean Willis, do PSOL. Ele é brilhante, mas uma andorinha não faz verão. Quando ele consegue apoio de outros parlamentares que são solidários à causa LGBT, mesmo assim são um número pequeno e não conseguem votar leis que vão agregar valores e direitos para a sociedade LGBT. Por isso a importância de serem eleitos representantes LGBT. Não precisa ser a Monique Top, pode ser Silvestre Montilla, André Pomba, o Todd, o Charles, o Bill, qualquer um, desde que sejam eleitos. Minha gente, não adianta querer reclamar que você sofre preconceito, que o Estado não olha para você, que você é discriminado, que você vive à margem. Se você não se unir, se a comunidade gay não se unir e votar em prol de candidatos LGBT. Vou falar com as minhas gayzinhas, amiguinhas, depois da adolescência aí, vocês que defendem com unhas e dentes a Lady Gaga, a Beyoncé, a Katy Perry, a Madonna, todas as divas do pop, militam por elas, brigam. Se vocês fizessem isso pelos candidatos LGBT, a coisa seria muito diferente. E olha que as divas do pop nem sabem que vocês existem. E nós estamos aqui. Eu não conheço todas também, mas eu estou aqui, junto com outros candidatos LGBT, dando a cara a tapa e lutando por você, que está aí. Então, gente, falta um mês para a eleição. Daqui a pouco está chegando o processo eleitoral. Vamos se unir. Agora é a hora, senão depois não adianta reclamar por 4 anos. Eu quero terminar a questão do Estado laico citando um tema muito delicado. Eu falei de Luciana Genro, eu vou fazer um outro vídeo falando dela, mas a importância de vocês pesquisarem candidatos que defendam a causa LGBT para governador, para presidente, para senadores. Façam uma pesquisa, entrem no Google, vejam o histórico. Não adianta agora, véspera da eleição, vai sair um monte de candidato falando que defende você. Falar, até papagaio fala. Busquem o histórico, vejam se essa pessoa já apoiou a causa LGBT ou já fez algo que prejudicasse. Aí sim a gente pode discutir sobre a questão de voto. E para encerrar, eu citei as religiões e citei que a religião não pode interferir no Estado. Contudo, eu luto e também faço campanha pela defesa das religiões de matriz africana, como a Umbanda e Candomblé. Mas, Monique, não pode misturar Estado e religião? Não mesmo. Mas a minha defesa parte do princípio da perseguição religiosa. Infelizmente, nós vemos isso nos jornais, e você pode pesquisar aí também na sua casa, em vez de só ficar no Facebook, no WhatsApp, também pesquise coisas relevantes. Vários templos e terreiros invadidos, tendo as suas imagens quebradas, uma falta total de respeito às religiões de matriz africana, porque falam que é do diabo. Se for ou não for do diabo, gente, é problema deles. O Estado laico garante a liberdade religiosa e a liberdade de culto. Ou seja, se você é evangélico, se você é budista, se você é muçulmano, se você é judeu, se você é macumbeiro, não importa, o Estado deve zelar pela sua religião. Então é inadmissível que fundamentalistas religiosos persigam religiões de cunho e matriz africana, porque falam que é o diabo, falam que é coisa do capeta. Isso é uma total falta de respeito, até porque eu sou um bandista e na minha religião não existe o diabo. E aí, não adianta você, querido fundamentalista evangélico, querer colocar na minha religião demônios que são os seus, não nossos. Estudem, se informem o que é a religião, não só a Umbanda ou Candomblé, mas o judaísmo, as bases do islamismo, do budismo, do hinduísmo. Aí sim, quando você tiver informação, você pode até debater, mas julgar nunca. Não está escrito na própria Bíblia que vocês seguem tanto e defendem com tanta veemência que a gente tem que amar as pessoas? Independente do que sejam, Jesus não foi isso que pregou? Então, é muito fácil
julgar o outro, mas e aí você também não entra numa incoerência com o que você próprio prega? É isso. Eu acho que vocês tenham, eu espero que vocês possam ter entendido a questão do Estado laico e a gente vai discutindo mais sobre isso nas redes sociais. Me adiciona, como diz o meu amigo Bill, se envolve com a gente. No Vote Branco, Vote Colorido, dia 5 de outubro, Monique Top, pessoal 50878.